soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico, João 3 verso 18. Introdução, João 3 verso 18, na Almeida Corrigida Fiel, declara: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este verso, situado no contexto da conversa de Jesus com Nicodemos, constitui um ponto crucial no Evangelho de João, expondo a natureza central da fé em Jesus Cristo para a salvação. A sua significância reside na afirmação clara e direta da consequência da crença e da incredulidade em relação à pessoa e obra de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Contexto histórico e cultural. O contexto histórico envolve a situação de Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio, que busca Jesus à noite por causa da sua admiração pelo seu ministério. A cultura judaica da época esperava um Messias, mas as concepções sobre a sua natureza e missão variavam significativamente. João 3 evidencia uma compreensão da salvação que transcende o legalismo farisaico e enfatiza a fé pessoal em Jesus como o caminho para a vida eterna. A frase "o nome do unigênito Filho de Deus" não se refere apenas ao nome próprio de Jesus, mas à sua identidade completa, à sua natureza divina e sua obra redentora. Esta compreensão da pessoa de Cristo como plenamente Deus e plenamente homem é essencial para uma correta interpretação do versículo. Interpretação teológica. Perspectiva protestante. João 3 verso 18 apresenta uma dicotomia, crença versus incredulidade. A crença aqui não é uma mera adesão intelectual, mas uma confiança pessoal e transformadora em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa fé abraça a sua divindade, a sua morte expiatória na cruz pelo pecado da humanidade, e a sua ressurreição, como garantia da vitória sobre a morte e o pecado. A condenação não se refere apenas a um juízo futuro, mas à condição de separação de Deus, que resulta da rejeição da graça oferecida em Cristo. Quem não crê já se encontra em estado de condenação espiritual, devido à sua recusa em receber o perdão e a vida oferecidos através de Jesus. Para os protestantes, a salvação é unicamente pela graça de Deus, recebida pela fé, sem obras. Efésios 2 versos 8 ao 9, e esta fé é um dom de Deus. Filipenses 1, verso 29. Este verso, portanto, sublinha a urgência e a importância de receber o dom da salvação oferecido por Cristo. Estudo bíblico, João 3 verso 18, versão King James. Introdução, João 3 verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. É um versículo central no Evangelho de João, que resume a mensagem central do cristianismo, a salvação através da fé em Jesus Cristo. Este versículo apresenta uma dicotomia clara: fé em Cristo resulta em absolvição, enquanto a incredulidade resulta em condenação. A nossa tarefa neste estudo é explorar o significado desta condenação, o contexto histórico e a sua implicação para a vida cristã, tendo sempre em vista a cosmovisão protestante e cristã. Contexto histórico. O versículo surge no contexto da conversa de Jesus com Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio. Nicodemos, buscando entender a mensagem de Jesus, revela uma compreensão limitada da salvação. A resposta de Jesus, incluindo João 3 verso 18, enfatiza a necessidade de um novo nascimento espiritual, simbolizando a regeneração e transformação necessárias para entrar no reino de Deus. No contexto judaico da época, a condenação não se referia apenas a um juízo final, mas também a uma separação presente de Deus e de sua bênção, resultado da desobediência à lei e à vontade divina. A condenação é, portanto, uma realidade presente e futura, uma consequência da rejeição da graça oferecida em Cristo. A ênfase no nome do Filho unigênito de Deus destaca a singularidade e a autoridade de Jesus, como o caminho exclusivo para a salvação. Contrária às crenças judaicas contemporâneas sobre a suficiência da observância da lei mosaica. Interpretação. A condenação em João 3 verso 18 não se refere a um castigo arbitrário de Deus, mas à consequência natural da separação do homem pecador de um Deus santo. A incredulidade demonstra uma rejeição deliberada da graça e do amor de Deus oferecidos em Cristo, que é a única provisão para o pecado da humanidade. A fé, por sua vez, é a resposta de confiança
e entrega ao sacrifício expiatório de Jesus na cruz, recebendo-o como Senhor e Salvador. A fé não é um esforço humano para merecer a salvação, mas a recepção da graça de Deus, um dom gratuito oferecido a todos. O versículo destaca a soberania de Deus na salvação, pois a escolha de crer ou não crer é uma decisão humana com consequências espirituais. Do ponto de vista protestante, a salvação é exclusivamente pela graça, recebida através da fé, sem mérito próprio, enfatizando a suficiência da obra redentora de Cristo. A condenação, portanto, é uma realidade espiritual, uma separação de Deus e a ausência da vida eterna, uma consequência da rejeição da oferta gratuita da salvação. Estudo bíblico, João 3 verso 18, versão Almeida século 21. Estudo bíblico, João 3 verso 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este versículo, encontrado no Evangelho de João, apresenta uma das declarações mais contundentes sobre a natureza da salvação na Bíblia. Ele afirma que a fé em Jesus Cristo é essencial para a salvação, e a rejeição a ele resulta em condenação. Este estudo analisará o contexto histórico, o significado da frase nome do Filho unigênito de Deus e as implicações teológicas desse versículo para a cosmovisão cristã. No contexto histórico, Jesus está conversando com Nicodemos, um fariseu e líder religioso judeu, que se aproxima dele em segredo para aprender mais sobre o seu ensino. A conversa gira em torno do nascer de novo, o que implica uma mudança radical de perspectiva e de relacionamento com Deus. O versículo 18 surge após Jesus ter afirmado que o Pai ama o mundo, ao ponto de enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 verso 16. O versículo 18, portanto, se conecta diretamente com a promessa de vida eterna, enfatizando a importância da fé como condição para recebê-la. A frase nome do Filho unigênito de Deus representa a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que se tornou homem para morrer por nossos pecados, e nos reconciliar com o Pai. A fé em Jesus, portanto, não é apenas uma crença intelectual, mas um ato de entrega e confiança na sua pessoa e obra redentora. A condenação, nesse contexto, não se refere apenas a um castigo futuro, mas a uma separação de Deus e da vida eterna que ele oferece. Essa separação é uma consequência natural da rejeição da graça e da misericórdia oferecidas através de Jesus. O versículo 18, portanto, nos desafia a reconhecer a autoridade e a suficiência de Jesus Cristo para a nossa salvação, e a nos entregarmos a Ele, em fé e obediência.